Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 11 de novembro de 1934, lição 6, O cidadão cristão, Gálatas capítulo 5, versos 13 a 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei da liberdade só para dar ocasião à carne, porém, servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porém, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Texto áureo. Todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus capítulo 26, verso 52. Resumo da lição. O cidadão cristão é um privilegiado. Verso 13. A lei que o dirige. Versos 14 a 18. O que ele não é e o que é. Versos 19 a 23. Um privilegiado, não cobiçoso de vanglória. Versos 24 a 26. A miséria e a ruína que infelicitam este mundo e os homens são provenientes do pecado dos homens. Portanto, aonde o homem e o pecado são unidos, nunca poderá haver felicidade. Eis a razão por que o cristão é um privilegiado, pois foi chamado do pecado à liberdade. O escravo de um dono ruim padece, e não há maior infelicidade do que ser governado pelo maligno, que tem como seus auxiliares a cobiça da carne, a dos olhos e a vaidade da vida. Mas o Filho de Deus libertou o cristão e, portanto, ele é verdadeiramente livre. João capítulo 8, verso 36. A lei que o dirige é a lei da liberdade de todo mal e miséria, pois é a lei do amor de Deus. Esta lei não está nele como um mandamento em letras, mas está escrita no seu coração pelo Espírito Santo. Portanto, faz parte dele, não como obrigação, mas como o seu sentimento. Para quem é dirigido pela lei do Espírito e vida, tudo que opera ruína e morte o repugna. Portanto, o cristão, quando mete a espada na bainha, não o faz porque está escravo à palavra que Jesus disse: todos os que lançarem mão à espada morrerão. Mas porque o novo sentimento que tem pelo Espírito Santo é contrário a tais atos de violência. Quando o cristão recusa lançar a mão do direito de ir a juízo contra um irmão que cometeu uma ofensa, mas antes sofre a injustiça e o dano, é porque a mesma lei do Espírito e vida está operando nele. 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 7. A lei do Espírito que governa o cidadão é superior a todas as outras, por lhe dar forças para cumprir o que a lei determina. E como essa lei é de amor ao próximo, não induz o cidadão para o mal, mas para o bem, e, portanto, não é contra as potestades ou magistrados, pois estes
não são terror para as boas obras, mas para as más. Romanos 13, verso 3. Agora, temos uma lista sobre o que o cristão não é e não faz, e os que cometem tais coisas não têm parte no reino de Deus. Mas nos que deixam o Espírito operar, o fruto é glorioso, e o cristão torna-se uma partícula do paraíso perdido e, ainda mais, uma parte do paraíso celeste. Quanto mais numerosos são os cristãos verdadeiros, que são gerados pelo Espírito Santo, tanto maior é a felicidade e o progresso do país a que eles pertencem. Cristãos só de nome ou de aparência tornam-se uma desgraça para a coletividade, pois atraem a ira de Deus sobre a sua hipocrisia. O cristão trabalha pela paz. Ele é um imitador de Cristo, que estabeleceu com o seu sangue paz entre Deus e o homem. Assim, o cristão se torna um mediador entre os indivíduos, entre os povos, raças e nações. Ele não tira a vida, mas está disposto a dar sua vida pela paz. Ele não acompanha o curso errôneo dos estadistas que estabelecem a paz pelos armamentos que trazem ruína e morte, mas ele usa do que é mais poderoso que as armas, o amor de Deus, que desarma os homens. Este, sim, é o meio que nunca falha e que vencerá por fim. O cidadão cristão não se vangloria sobre o seu próximo, das suas qualidades, posição ou missão.